O Incrível Mundo de Gumball tem episódios que a gente consegue se identificar. E isso é até engraçado porque mostra que situações que acontecem no desenho também acontecem com a gente. E uma das vezes que o Gumball representou isso muito bem foi quando ele estava com tédio. Quem aí nunca ficou ansioso ou queria que o tempo passasse mais rápido porque parecia uma eternidade? Bem, então hoje eu quero comentar sobre situações que aconteceram no desenho de Incrível Mundo de Gumball que a gente se identifica. Além, é claro, que acontece uma referência muito legal, mas vocês já vão entender do que eu tô falando. Por que o tempo só passa devagar no tédio? Mas se você curte conteúdo de desenho, veja se está inscrito no canal com o sino ativado, que é pra você não perder os próximos vídeos. E também hype esse vídeo se você gosta de desenho, beleza? E dessa vez começa na casa dos Watterson, onde o Gumball e o Darwin estavam ali no quarto. E ficaram meio frustrados porque basicamente não estava acontecendo nada. Problema de possibilidades infinitas, uma delas é tédio infinito. E era fim de semana e o tédio estava consumindo os dois. E eles estavam desse jeito já tinha um tempo, tanto que a bunda do Darwin acabou falsificando. Ou seja, ela tinha grudado no chão. Ao ponto que o Gumball teve que usar ferramentas de escavação para tirar o Darwin dali. E para piorar, quando o Gumball ajudou o Darwin, foi ele que acabou criando raízes no chão. Você não vem comigo? Eu criei raízes. Ou seja, tava tudo colando pra mostrar o quanto aquele dia tava chato. E uma coisa bem legal nesse episódio é porque vai acontecer uma piada. Por exemplo, como o Gumball e o Darwin estão saindo por aí pra ver se encontram algo divertido pra fazer, vai acontecer uma coisa bem legal em todo canto que eles não estão olhando. Pareceu inclusive que a diversão tava contra eles naquele dia, justamente só no momento que eles não estão olhando, sabe? E logo em seguida já acontece a primeira cena engraçada, porque enquanto eles estavam andando ali na rua, o Sol e a Lua estavam discutindo, só que antes que o Gumball e o Darwin pudessem ver aquilo, um ônibus acabou passando bem na frente deles, impossibilitando eles de verem a treta. Vai ver só sua estrela, sua bola de gás gigante! Até o clima tá chato. É justamente o que eu tinha falado, a diversão só acontece quando eles não estão olhando. Inclusive, teve um momento bem legal logo depois, porque o Gumball e o Darwin, eles resolveram fazer uma pausa em um banco público, e atrás dele acabou voando o carro da polícia que estavam perseguindo outro carro em alta velocidade. O que, mais uma vez, né, tudo acontece quando eles não estão olhando. Inclusive, logo em seguida apareceu um cara na rua, e ele queria testar alguns produtos que ele mesmo criou, mas o Gumball e o Darwin acabaram recusando falar com ele porque pensaram que ele queria pedir dinheiro. Eles nem ficaram para escutar o que ele tinha para falar, sabe? Eles só recusaram. E por conta disso, acabaram perdendo uma boa oportunidade de se divertir. Isso porque logo em seguida apareceu o João, que acabou aceitando e a gente descobre o que eles queriam. Eles estavam testando o bastão de luz, que ele é quase como uma espada. Eles queriam saber ali para que servia, né? Então fizeram muito teste. E eles nem se ligaram que aquilo soava muito como uma arma perigosa, porque ela emite um calor e uma luz tão forte que chega a cortar e a queimar. Tanto que teve um momento que o João acabou usando aquilo para esquentar uma esfirra. E claro que a ideia não deu certo e ele acabou se queimando. E depois disso, eles fazem um teste muito perigoso. Uma luz que corta e queima só de encostar, claramente não é uma boa ideia passar nos olhos para fazer um exame de vista. E depois disso, o João resolveu passar na pele, que com certeza não foi uma boa ideia porque causou queimaduras. Então depois disso, começaram a fazer várias coisas. Teste com taco de beisebol, violino, só que nada dá certo. E quando pareceu que finalmente descobriram para que serve, isso aqui acabou acontecendo. Gente, achei uma utilidade! No fim, consideraram aquele objeto inútil e acabaram descartando. E enquanto isso, tanto o Gumball quanto o Darwin acabaram perdendo uma baita oportunidade, porque talvez achassem uma utilidade para aquilo, apesar que claramente aquilo dá para ser usado como arma, mas enfim. Enquanto isso, tanto o Gumball quanto o Darwin estavam andando rastejando pelo pátio do supermercado. Isso porque claramente eles estão com muito tédio. E justamente quando eles passam, o bandido da Digital acabou tentando roubar um carro. E sei lá, por algum motivo logo em seguida, ele começou a cantar e eu achei diferenciado no mínimo. Sei que não muda digital, mas não me sinto tão igual. Vejo o rapaz que um dia fui, mas que... E o engraçado é que depois de tudo isso que aconteceu, o bandido da Digital acabou fugindo com o carro. E como o Gumball e o Darwin acabou escutando alguma coisa, eles resolveram voltar para dar uma olhada. Mas quando ele vem dar uma olhada, já tinha acabado tudo. É mais uma vez a situação que ele só chega quando a diversão acaba. Então depois disso, eles foram pro shopping sentar na praça para passar o tempo. Até que do nada, alguém quebrou um frasco no meio do shopping. O que já fez tanto o Gumball quanto o Darwin ficarem alertas, porque ia acontecer alguma coisa. E até que não estavam errados, porque muita coisa sinistra acabou acontecendo só porque um frasco quebrou na praça.
Só que tudo isso que acabaram de ver, alguma coisa caiu na frente do Gumball que eles não conseguiram enxergar. Então não viram aquela coisa bizarra que acabou acontecendo. É até inacreditável quanto eles estavam azarados naquele dia para ver diversão. Só que logo em seguida apareceu o Tobias, que ele estava rindo muito porque ele viu tudo. Mas como o Gumball e o Davi não conseguiram enxergar, o Tobias tinha filmado. E ele ia mostrar pro Gumball e o Davi, só que o único problema é que o Tobias não percebeu que enquanto ele estava filmando, estava na câmera frontal. Então na verdade, ele acabou só filmando a própria cara e não acabou registrando um momento engraçado, sabe? Cara, tava com a câmera frontal. Ah, mas dá pra saber que foi muito engraçado pela minha risada, não dá? Então acabou não adiantando nada, só que depois disso, o Gumball e o Davi ficaram tão chateados que eles foram pra casa ficar encarando o relógio pra ver se o tempo passava mais rápido, porque basicamente foi o que sobrou pra eles. E justamente quando eles vão pra casa, acontece uma coisa engraçada. Chegam 2 funcionários que queriam mover uma casa do lugar, só que um deles era daltônico e acabou confundindo a casa e levando a errada. Era pra eles pegarem uma casa rosa, mas acabaram pegando a casa do Gumball. E enquanto isso, tanto o Gumball quanto o Davi estavam encarando o relógio. E por conta disso, acabaram percebendo uma coisa, que quanto mais você encara o relógio esperando o tempo passar, isso acaba causando o efeito contrário, porque você realmente percebe que o tempo tá passando mais devagar. A sensação que passa é que demora muito mais, o que fica pior. Só que mesmo assim, eles continuaram encarando o relógio e nem perceberam que a casa deles estava se movendo, porque estavam mudando a casa dele de lugar, que inclusive acontece uma coisa bem legal nesse episódio, porque na janela acaba passando os desenhos da Cartoon Network. Apareceu o Clarencio com a mãe dele, que inclusive ele acabou olhando pra tela. E logo em seguida apareceu o Rigby e o Mordecai, que jogaram o carrinho que eles trabalham no lago. E se não bastassem eles, apareceu um outro desenho, que inclusive eu não tava esperando, que era o Titio Avô. Sério, o Titio Avô foi o que mais me surpreendeu, porque eu gosto muito desse desenho. Só que enquanto isso, mostrando o caminhão do cara que estava movendo a casa, um deles na foto acabou percebendo que a casa era rosa, e o outro acaba falando que não é, aquela casa era azul, mas ele acabou teimando que a casa era rosa mesmo sendo azul. Foi só nesse momento que o outro funcionário acabou percebendo que ele era daltônico, então por conta disso acabaram tendo que voltar para devolver a casa porque pegaram a errada. Tudo isso acabou acontecendo enquanto o Gumball e o Davi nem perceberam, o que com certeza seria muito divertido se tivessem visto. Só que depois dessa parte, a campainha da casa acabou tocando, e era um cara que estava procurando bravos guerreiros para ir para uma aventura, e era claramente a chance perfeita para o Gumball e o Davi saírem do tédio. Aqui é o local onde vou encontrar 2 bravos desconhecidos para me ajudar em minha missão. Inclusive aquele cara, ele falou desse jeito pro Gumball e o Davi se oferecerem para ir, só que acabaram nem percebendo que era para eles. No final acabaram recomendando 2 nerds que moram ali perto para jogar RPG com ele. Eles nem pensaram na possibilidade de se oferecerem para ir, o que no final acabou acontecendo uma cena até que irônica, porque a oportunidade bateu na porta deles para se divertirem, só que eles recusaram. A vida não vem bater na sua porta, só você faz as coisas acontecerem. Vamos atrás dela, então? O tédio é uma coisa que realmente me incomoda, então eu entendo o Gumball e o Davi. Já teve dia pra mim que parece que não passa, ainda mais quando eu tô ansioso. Mas uma outra coisa que me surpreendeu nesse episódio foi as referências à Cartoon Network. Eu queria inclusive que tivesse mais coisas do tipo, porque eu acho muito legal. Mas me diga, você gosta de crossovers em desenhos? E já teve alguma cena do desenho que vocês se identificaram? Deixe nos comentários e vamos debater, beleza? E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é pra não perder os próximos vídeos, e até mais.